Pensa só que você entrou pra fazer uma trilha ali na floresta, de boa, no seu horário de almoço. Ai, vou ali pegar uma aguinha no riacho, lavar a cara, que tá calor pra caceta. Eu vou ali e tu encontra um bicho que você acha que você não devia encontrar. Essa é a história que eu vou contar hoje, que fala sobre uma pessoa que encontrou o que não deveria na floresta. Mas, explicando basicamente, eu sou a Caju e eu vou fazer um vídeo que, enquanto eu estiver contando essa creepypasta de fundo, vai estar passando algum speed paint de algum desenho meu que eu fiz e que posteriormente eu vou estar postando eles nas minhas redes sociais. Que pelo menos eu vou tentar postar uma vez a cada mês, se Deus for bom e as minhas aulas me ajudarem, né? Porque o meu ritmo de postagem aqui no YouTube é muito péssimo. E, basicamente, né, falando direito, essas histórias que eu pego no subreddit R No Sleep, que é um subreddit em que as pessoas contam creepypastas e elas escrevem como se elas tivessem passado por aquilo, só que é só historinha, né, ficção, hahaha. E quem comenta, né, tem que comentar como se estivesse falando com o protagonista da história. Ai, faz isso, ai, faz aquilo. Então, como as histórias são em inglês, a galera conta em inglês as histórias, eu dei uma traduzida e ajeitei algumas partes, poucas partes eu dei uma reescrevida pra ficar de melhor entendimento. Você vai ver, nem vai mudar nada, é só uma coisinha pequena, tipo, erro de tradução. Bom, sem enrolar muito, né, essa história aí, eu peguei essa história que foi publicada pela Cavelice no subreddit, faz uns poucos dias. E essa história vai ser dividida em 4 partes, que é um relato de uma pessoa que na história ele não menciona o nome dele. Então, aqui pra não ficar falando protagonista o tempo todo, porque a minha dicção não persiste nisso, eu vou estar chamando ele de Andy, pra, né, dar uma facilitada aí na nossa vida. O Andy conta que um dia ele tava no horário de almoço, e ele menciona que ele não deveria ter ido na trilha que era, assim, perto da casa dele. Mas como tava um calor e ele tava querendo molhar os pés lá no riacho, ele foi. Ele passou pela cerca de tela que tinha lá, provavelmente pra proteger a área florestada. E ele entrou ali pelas árvores e achou o riacho que ele queria. Foi aí que eu ouvi um barulho. Crack, crack. Parecia algo sendo rasgado, como ossos ou... Crack, crack. Me ajoelhei atrás de uma árvore, dei uma olhada em volta para observar e tinha algo enorme entre 2 pinheiros. Estava curvado sobre sua presa fazendo sua refeição. Não conseguia dizer o que era aquilo. Tinha chifres, um focinho longo e era corcovado, como se tivesse aguentado anos de trabalho duro. Seja o que fosse aquilo, estava fazendo um banquete com alguma coisa. Eu fiquei paralisado, chocado com o que estava vendo. Não era um urso pardo ou um puma. Crack, crack, crack. Ele devora sua presa como se estivesse faminto. Esperei alguns segundos e me afastei, tomando cuidado para não fazer barulho. Eu mal tinha saído rastejando da cerca quando eu ouvi: "O que você tá fazendo aí?" Me virei e olhei. Era Ralph, meu vizinho veterano de guerra rabugento. Ele estava vestindo roupão e chinelos tomando uma caneca de café. "Ralph", eu engasguei, "eu vi uma coisa ali na floresta. Você não deveria estar aí." "Eu sei, mas era grande que nem um urso?" "Sim." "Curvado?" "Aham." "Tinha chifres?" Eu balancei a cabeça em afirmação. "O que você viu foi o Jabber. Nunca mais volte lá. Se ele souber que você viu ele, ele vai te caçar e te matar." "O quê?" Ralph passou por mim e continuou sua caminhada. Eu fiquei tão chocado que eu não sabia nem como responder. No caminho de volta pra casa, eu me perguntei: será que isso realmente aconteceu? Que bicho era aquele, velho? Por que o Ralph falou tanto sobre isso e me alertou? Eita, mas vamos dar uma pausa aqui na história de terror. Vamos dar uma olhada aqui nas costas do Dante que eu tô desenhando. Caraca, meu. Que isso? Enfim, voltou pra história. O que a gente viu aqui é que, pô, tá estranho, né? Meu mano Ralph chegou todo falando: ó, não mexe nisso aí, tá? Vai pra casa, o que os olhos não veem, o coração não sente. Não se mete, se finge de mudo, surdo e cego. Eita, né? Ele tá um bichinho meio suspeito assim, tá... Eu estou suspeita dele, mas enfim. Se eu visse essa porra perto da minha casa, eu não morava mais ali, eu estaria morando em Marte. Se essa coisa souber que você viu ela, ela vai te matar. Eu não tava mais ali não. O protagonista resolve que vai pra casa, ele fica ali na sala encucado, né, pensando: irmão, que porra foi essa que eu vi? Como assim ele vai me matar?
Ele estava ponderando, né? Quem é que não fica ponderando uma porra dessa? E ele lembrou que ele falou o nome dessa criatura. Ele falou que o nome dessa criatura era o Djeber. Então ele lembrou de uma lenda que os pais contavam para as crianças para elas ficarem obedientes. Sabe o homem do saco no Brasil? Era o Djeber. Então, ele lembra dessa lenda e ele pega o notebook dele, ele vai lá e dá uma pesquisada online. E, ironicamente, ele achou o que ele queria, né? Ele achou imagens sobre essa lenda, o Djeber, que é tipo uma mistura de um mendigo e um lobo. E ele achou umas imagens meio feias, né? Quem é que vai achar um bicho desse bonito, né? Enfim. Abaixo de uma foto estava escrito o texto: Antiga lenda Wintu. Essa foto específica parecia com a criatura que eu vi. Mas não podia ser possível. Essas coisas não eram reais, certo? Na manhã seguinte, eu visitei a Sociedade Histórica. Eu queria perguntar aos donos sobre esse animal. O lugar era administrado por um velho Wintu chamado Whitehorn. Eu o encontrei no fundo da livraria organizando alguns livros. Com licença, senhor, eu disse, tentando não parecer desesperado. Eu estou procurando informações sobre uma antiga lenda Wintu. Ah, sim. Assunto muito popular. Ele largou um dos livros. Qual lenda? O Djeber. Assim que as palavras saíram da minha boca, seus olhos se estreitaram. O que você disse? O Djeber? Seus olhos ficaram frios, com uma expressão mais séria que a morte. Ele te viu? Não. Ele sabe que você está procurando por ele? Eu acho que não. Ele me empurrou para a porta. Espera, eu quero saber. Vá para casa e reze para que ele nunca te encontre. Bem, ele fechou a porta atrás de mim. Virou a placa para fechado. Bom, o velho falou para ele se fazer de cego e mudo, que nem o Ralph tinha falado. 2 pessoas avisaram. Sem contar que o Ralph falou assim: irmão, não fala pra ninguém. E ele falou já pra 2 pessoas, né? Tipo, querido, vai dar merda. Obviamente vai dar merda. Bom, depois que o senhorzinho fechou a cara na porta do nosso protagonista, ele decide que vai pra casa e vai fazer a janta dele, né? Normalmente, já que estão falando, né? Vou me fingir de doido. Vou pra minha casa e vou fazer minha jantinha. Só que aí ele ouve uma coisa, né? Ele ouve uma coisa na sala. Crack. Meu corpo se contraiu. Logo, eu peguei uma faca. Crack. Eu coloquei a cabeça na sala. Era o Ralph. Ralph, mas o que... Senta aí. Ele tava com uma espingarda nos braços. Por que você tá com uma arma? Eu preciso te contar uma coisa, garoto. Nós fomos para a garagem. Ralph se certificou de que a porta estava trancada e as janelas cobertas. Ele falou em sussurros assustados, como se estivesse guardando um segredo por anos e estivesse prestes a explodir. O que você está dizendo não pode sair dessa sala, tá ligado? Eu balancei a cabeça vigorosamente. É sobre a coisa que você viu. Ele fez uma pausa. Anos atrás, esse lugar costumava ser um território Wintu. Quando o homem branco veio e expulsou as pessoas, algo maligno tomou o lugar delas. O Djeber? Só de ouvir o nome, o Ralph estremeceu. Essa criatura vive na floresta. É uma manifestação do ódio dos Wintu. Se você tiver sorte, ela vai se mudar para a próxima área selvagem antes de perceber que você ouviu. Só certifique-se de não contar para ninguém sobre isso. O monstro exige sigilo. Pensei, então é por isso que ninguém fala sobre isso. Todo mundo que fala acaba morto. Se o Djeber souber que você ouviu, ele vai te matar. Porque ele não te machucou. Ralph sorriu e levantou a camisa para expor uma cicatriz horrível. Ele tentou uma vez, mas eu dei uma dor de cabeça que ele nunca mais esqueceu. Ele bateu a espingarda no lado dele, mas aqui tá o verdadeiro segredo. Ele tirou um cristal roxo do bolso. Um velho amigo me deu isso. Ele afasta os espíritos malignos. Ele me ofereceu. Eu guardo ele por toda a casa. Parece que você vai precisar de alguns agora. Depois disso, o nosso protagonista resolve deixar o Ralph sair pelo fundo, né? Enfim, acho que por causa do bicho. E ele fala de novo, né? Olha, não fala sobre isso com ninguém, fica quieto na tua, cala a boca aí.
E que não era preciso mais nenhum problema ali naquela região, né? Naquela comunidade que eles viviam. Mais problemas, eu pensei. Como essa coisa vive aqui por tanto tempo? Como eu só vi isso agora? Ralph acenou e foi andando pela rua. Eu observei desaparecer. Depois voltei para minha cozinha, terminei o jantar e me preparei para dormir. Por volta das 9 da noite, eu ouvi um grito de gelar ao sangue. E logo depois, um tiro. Eu corri para fora para encontrar. Vizinhos subindo e descendo a nossa rua. Eu girei meu olhar para cada casa. Então, eu vi uma ambulância estacionada na frente da casa do Ralph. Eu corri para a June, minha vizinha da porta ao lado. Ela estava agarrada no peito, petrificada além da crença. Eu não sei o que aconteceu. Eu ouvi o Ralph falando alguma coisa, então ele atirou em si mesmo. Eu notei que ela estava usando um colar com um grande cristal roxo, uma ametista. Eu coloquei a mão no meu bolso, tirei a pedra que o Ralph tinha me dado. Os legistas saíram da casa do Ralph empurrando um carrinho com um saco para cadáveres. Eu não podia acreditar. Eu tinha acabado de conversar com ele. Ele não parecia suicida. Depois de consolar a June, eu voltei para minha garagem, mortificado. Eu olhei para trás para a casa do Ralph, a tristeza enchendo meus pulmões. Eu podia ver algo no telhado, quase escondido nas sombras. Eu mal conseguia distinguir, mas eu juro, tinha chifres grandes, uma corcunda e um focinho longo. E ele estava olhando bem para mim. Eita porra, né? Mas que final foi esse, velho? A criatura... Bom, aviso não foi pouco, né? A criatura foi atrás de quem falou dela. Foca sobre ela, no caso. Falei errado, ó, de novo. Enfim. Eu não sei se essa creepypasta deu muito medo. Na primeira vez que eu li, foi uma coisa que me deu assim Eu fiquei com um medo, talvez. Mas foi uma coisa bem curta, assim, só pra começar, né? Aquecer o clima. E eu gostei dessa história do final. O protagonista foi inteligente de pelo menos pegar uma faca pra se defender. Se ele estivesse em pânico, ele ia sair vivo, ele seria o Gold. Enfim, essa história foi bem curta pra aquecer aqui o clima. O que, se alguém assistir esse vídeo, que é o primeiro vídeo que eu tô postando praticamente, com a minha voz em muitos anos, eu acho que eu não tô acostumada a fazer esse tipo de conteúdo com a minha voz. É uma coisa assim que me dá uma gastura, assim, eu não sei o que falar e eu fico toda boba falando, eu fico deletando um monte de gravação aqui. Enfim, quem vê esse vídeo e gostar dessa história, fala aí que eu trago mais. O meu arroba é Cajueiro Artista em todos os lugares, Twitter, Instagram, etc. E é isso, um beijo e até a próxima.